Já abre o programa, já tô aqui, já vim andando devagarinho para receber ela, nossa nutricionista funcional, que é um poço de inteligência, doutora Gisela Savioli. Bem-vinda! Bem-vinda, querida. Que saudade de poder dar um abraço, um beijo. Ai, esse copo chique. Eu já estou com você. Tem garrafinha dessa também? Eu que te dei. Foi, não foi? Essa. Durante a pandemia, ela me acompanha todos os dias. Por isso que eu falei que chique. Bem-vinda, doutora Obrigada, Gisela. querida. Olha, hoje o seu tema é um tema muito bacana e parou o estúdio, parou a maquiagem, parou o corredor quando você chegou com esses cogumelos incríveis. Inclusive, isso aqui é como se fosse um tronco. É, porque aqui é assim que ele cresce. Bom, mais uma vez, super obrigada pelo convite. Você sabe que eu amo vir aqui, né? A gente que ama. E trazendo assim, principalmente, eu acho que esse é um universo que muito pouca gente conhece e eu amo de paixão. Como nutricionista, eu falei assim, um tempo eu lancei o suco de couve, né? Depois foi a biomassa de banana verde, depois foi a geleia de pé de galinha. Agora a minha dedicação total, absoluta a essa preciosidade chamada cogumelos. Porque a primeira coisa que me encanta neles, eles não são planta nem bicho. Eles têm um reino só deles. Só deles. Só deles. E eles têm, como no caso do shiitake principalmente e do shimeji, eles são tão limpinhos que a primeira coisa que eu vou pedir para quem estiver nos assistindo, quando comprar shiitake e shimeji, não lava. Não precisa lavar. Olha como ele vem assim, todo limpo. É uma produção limpa, é uma produção assim que se tiver um traço de um agrotóxico vai contaminar, ele não vai crescer. Uau. Então ele é sensacional e não precisa desmatar, não precisa fazer um monte de coisa e você está ingerindo um alimento, porque assim, quando você come um cogumelo, por que ele também não é... É muito interessante, mas vamos deixar eu falar dessas características dele numa outra oportunidade, né? Vamos numa coisa mais concreta. O sistema imunológico agradece toda vez que você come cogumelos. Tanto que tem uns cogumelos que são conhecidos para aumentar a imunidade. Sem dúvida. Mas por que ir atrás daqueles se você tem esses aqui que você pode ingerir na sua alimentação? E, gente... Não tem caloria, né? Ó, 100 gramas... Eu trouxe em flocos o shiitake, seriam 5 colheres de sopa, tá? Tem 2 gramas de carboidrato livre. Olha isso. Gente, isso não é nada. Não é nada. E não tem gordura, restante, exatamente, o restante é fibra. E a fibra, gente, é uma das coisas que mais faz falta na nossa alimentação. E a fibra do cogumelo, enfim, deles, a gente fala que é uma fibra pré-biótica. Por quê? Porque quando ela chega no intestino, 60% deles é fibra. Então, quando chega no intestino, adivinha quem faz a festa? As boas bactérias intestinais. E, gente, eu estou escrevendo aquele famoso livro que, por causa da pandemia, agora só vai ser lançado em, acho que, maio, junho do ano que vem. Mas é só sobre intestino. Então, cada vez mais eu estou encantada o quanto a gente tem que tomar cuidado e dar alimento para as nossas bactérias. E isso aqui é uma fonte impecável. E o que eu ia te perguntar, eu acho interessante que você já começou a contar um pouco do valor nutricional dos cogumelos. Quando a gente diz eles praticamente têm calorias negativas, é que a gente gasta mais para digerir do que a própria caloria que ele tem, Exatamente. né? Ele entra nessa... Ele entra, porque veja bem, classificação. Por exemplo, se são 5 gramas de carboidrato, 60% é fibra, você não digere. Então, você só tem a diferença, que dá em torno de 2, alguma coisinha, gramas de carboidrato livre. Gente, é fantástico isso. Então, você tem uma fonte interessantíssima de alimento. E eles, olhando, né, como você colocou, eles têm um grupo deles, né? Eles são chiquérrimos, então, eles não se misturam. Eles não se misturam, eu adorei esse início do nosso papo. Agora, eles são diferentes, né? E você comentou, alguns então vão ter a produção vai ser dessa forma, e outros, a gente até já viu num VT aqui, eles ficam tipo num saquinho. Que a gente... esse do saquinho também tem. Tem já pessoas que você pode comprar o saquinho, ele já vem lá com
o cogumelo lá, o fungo, né? E daí quando você põe água, ele desperta e ali tem os nutrientes para ele. Porque assim, por que ele se difere de uma planta que durante muito tempo pensou que cogumelo fosse planta? Porque eles não são capazes de fazer o seu próprio alimento, eles não fazem fotossíntese. Tá. Então já sai do grupo da planta. Eles estão mais parecidos com a gente, com o reino animal, do que obviamente com o reino vegetal. Tá. E uma característica muito interessante, ele tem na parede celular uma fibra chamada quitina, que não é bem, é uma fibra, é um polissacarídeo. A quitina é a mesma, é o mesmo produto que faz a carcaça da lagosta, a carcaça do caranguejo. Então, é muito interessante. E uma coisa muito mais interessante também, que nos aproxima mais deles, é que a reserva energética é na forma de glicogênio. Uau. A nossa igual. Também. Não, é maravilhoso. Que interessante, mas ele é do reino vegetal, não, né? São características. Não, exatamente. Então, como ele ficou nem cá nem lá, fala assim, vamos fazer o seguinte, vai ter um reino deles. E eles são maravilhosos. Agora, eu trouxe esse sujinho de propósito. Tá? Porque é o seguinte, eu queria alertar que quando você encontra aquele... É que nem aquela coisa do damasco seco. Aí eu só quero aquele bem cor assim, laranja e tal. Gente, aquilo tá daquela cor por causa de conservante, de uma série de coisas, tá? O cogumelo, quando ele tá branco, tenha certeza que ali entrou lavagem e não é nem um antioxidante, é um conservante. E das pesquisas que eu fiz, depende do produtor, pode ser como conservante o bisulfito, que tem no peito de peru, por exemplo. O que o bisulfito faz? Ele evita o escurecimento enzimático, então fica tudo branquinho, né? Que nem o peito de peru, que depois tem que ficar daquela cor, né? Só que, gente, o bisulfito, ele dá uma tremenda alergia respiratória para quem já tem. Então, às vezes, você está dando um cogumelo e o seu filho desenvolve uma alergia respiratória, você fala, não pode mais comer cogumelo. Não é o cogumelo. É muitas vezes. É muitas vezes o fator. Então, quando você comprar o Paris, que é isso? Compre assim. Aí, o que você faz? Deixa sujinho, quietinho. E você faz o quê? Na hora de você usar, você passa rapidinho na... paninho? Nem isso, na água corrente e usa. Por que rapidinho? Para tirar a sujidade, tá? Porque ele é de uma cultura diferente dessa, de uma produção. Agora, não pode ficar muito tempo e não deixa, por exemplo, tem gente que deixa ele de molho com limão para ficar bem branquinho. Não faz isso, amor, porque tá entrando água nesse cogumelo, porque ele é muito poroso. Então a cor dele verdadeira, que é a saudável, enfim, que ele in natura, é essa que nós estamos mostrando. Exatamente. E aí não é nem sujinho, tá? Porque eu tô tentando aqui, ó, isso aqui é do cogumelo. Parece gente. Que é uma sujeirinha, mas não é. Não é. E depois tem o seguinte, para pensar que eu, por exemplo, eu gosto muito de uma salada que eu faço em casa com cogumelo Paris cru, mas o resto você sempre cozinha. Então, não tem perigo nenhum. Porque... Podemos consumi-los, ou o Paris, a gente pode consumir cru? Você lembra do Latambui? Lembro. Então, Giancarlo Bolla servia o Paris fatiado. Bem fininho. Bem fininho. Fazia, ó, tá até com água na boca. Eu adoro as receitas, quando depois ela começa a falar das receitas. Ele fazia um molho à base de limão, azeite, punha bastante salsinha picadinha, porque a salsinha verde com isso fica lindo, e cortava, misturava e comia. É dos deuses. O Roque ama quando eu faço essa salada em casa. Então, e isso se presta no Paris. No Paris. Esses outros, eu ainda não descobri se pode comer cru, porque eu sempre como cozido. Agora, lá no Instituto de Medicina Funcional, nos Estados Unidos, quando eles fazem aquele coffee break, eles pegam esse cogumelo, eles grelham inteiro. E eu não sei que faca que eles usam, que eles dão uma cortada e ele fica assim em slices, sabe? Em fatias. Sei, fininho, parece tipo um carpaccio, bife. Tá. Outro dia eu postei, né, o meu prato, falei, não é hambúrguer, gente, é um shiitake. Então, vamos falar os nomes. Porque... Então, esse é o shiitake. Cadê as plaquinhas que fizeram? Ah, é verdade. Mas não tem problema, a gente comenta. Esse é o shiitake e esse é o shimeji, tá? Eu normalmente, mas não é via de regra obrigação, eu tiro esse
pedúnculo aí, não sei como chama. Esse aqui, para ele ficar bem redondinho. E você, bom, teve um chefe aí que já foi lá me ver, pediu o contato do Danilo, porque o Danilo é que Porque assim, gente, deixa eu contar uma coisa. Por que eu tô... Nós estamos bem em produção de cogumelos, né? Estamos, mas eu queria pedir um favor para vocês. Vamos valorizar o produtor. Sem dúvida. Pequenininho, do lado da sua casa, porque eu fui procurar um produtor que toda semana, na quarta-feira, ele está lá em Pinheiros e ele traz o que eu preciso para aquela semana. Entendi. Então, gente, agora eu estou começando a fazer um levantamento para os meus pacientes, porque agora meus pacientes têm que comer pelo menos uma vez por semana. Virou o seu estudo? Sim, tá? Por quê? Cogumelos. O que faz a pessoa inflamar é a gordura saturada do alimento. Aqui não tem. Então... Dá para comer muito, Dá para comer muito, dá saciedade, é alimento para as boas bactérias e eu tenho certeza que algumas pessoas devem estar perguntando: ai, mas eu tenho um problema de fungo, um fungo no meu pé, eu tenho candidíase, não posso comer. Claro que pode, amor. Você vai comer isso, seu estômago vai degradar tudo, você não vai se contaminar por estar comendo o cogumelo. É interessante porque muita gente pensa que não pode. Mas pode. Pode. Tem perguntinha já. Quando você vem, já bomba direto. Olha lá. Gustavo, obrigada. Um beijo pra você. É verdade, então, que os cogumelos podem nos garantir boas doses de vitamina D? Exato. Inclusive, eu queria muito aproveitar seu programa e convidar todo mundo para assistir um vídeo no YouTube que eu fiz, uma entrevista com o Dr. Cícero Coimbra, que é o papa da vitamina D do mundo, gente. É verdade, ele é brasileiro. Você me contou a respeito desse Gente, assunto. é sensacional e o YouTube é o mesmo endereço que o Instagram, Gisela Savioli, tá? Mas olha, você vê como ele se aproxima da gente, né? Ele produz um pouco de vitamina D. Mas, Gustavo, a gente não pode dizer que é fonte. E o tipo de vitamina D do cogumelo é a D2 e nós precisamos da D3. Mas isso são coisas que depois se convertem no nosso corpo. Mas para você ver como até isso ele tem. Ele é completo. Se você fosse destacar, né, dessa questão do valor nutricional e até do que ele nos oferece, o que você destacaria? Fibras, que você já comentou? A fibra, hoje eu digo que tem muita coisa. Porque, veja bem, 75% do seu sistema imune está no intestino. Conclusão, se você deixa o seu intestino com o seu arsenal de boas bactérias, menina, e mais uma vitamina D legal, o coronavírus nem chega perto. Né? Isso é muito importante. E vocês têm estudado muito essa questão, né, de quem tem a vitamina D. Não, tem um estudo mais alta. Na Indochina, todo mundo que se contaminava e hospitalizava, eles contabilizavam a vitamina D. Tem esse gráfico lá no YouTube. Conforme o óbito, menor a vitamina D. E ia fazendo isso. É impressionante. Gente, vitamina D é vida. E é importante. Minhas gestantes, 10 mil unidades de vitamina D todos os dias. Nasce cada neném inteligente. Ai, adoro. Olha... Vou colocar mais perguntinha, doutora. Olha lá na tela. Vamos aproveitar, hein? Doutora Gisela ao vivo, olha lá. Dani, um beijo, obrigada. Cogumelos em conservas, champignons, têm os mesmos nutrientes? Olha, esses aqui em conserva são aqueles que eu comentei que eu prefiro que a gente compre in natura, tá? Agora, para você enfeitar um prato, fazer o tal do estrogonofe, né, que todo mundo gosta, que tem que ter um cogumelo, uma vez na vida. Agora, você não queira comparar o valor nutricional disso aqui na alimentação com algo enlatado, que vai lá saber quanto tempo tá lá, né? Porque tem, eu tive umas informações, mas isso é uma coisa que a gente precisa até pesquisar melhor. Tem muito cogumelo chegando aqui do Paris em tonéis importados, envasados aqui, né? Então, a gente tem que saber, não, já que tá vindo... Porque não está na etiqueta, né, de quem vazou. Então, gente, vamos ficar com o que é nosso. Gente, com os pequenos produtores. Gente, os pequenos produtores. Quem conhecer pequeno produtor, depois, por favor, me manda o contato. Né? Divulga. Eu vou fazer no meu site da clínica um site para que você que queira saber se tem, se comunique. Entendeu? Porque isso eu acho, é uma vida. forma de ajudar e também de levar, né, como a gente coloca aqui, a nutrição 100%. Então, você vai estar consumindo um produto que você sabe quem é o pequeno produtor e sabendo que aquele produto tem qualidade e ainda contribuindo para a saúde e para o emagrecimento. E para o planeta, porque você não desmatou ninguém. Agora, faça também hoje
esses granuladinhos do shiitake e a farinha. Então, por exemplo, criança, tem umas que acham isso lindo, comem, tem umas que dizem socorro. Ah, é verdade. Então, esse granulado, você pode jogar numa sopa, no meio de uma panqueca. Ele é vendido assim ou você... Assim. Assim, eles são vendidos assim no mercado. Já. Quer dizer, o produtor que me atende, Tem isso tá? aí. O Danilo, ele já me coloca assim. Eu nunca tinha visto farinha, você já tinha? Legal. Essa farinha, outro dia eu fiz um risoto, eu fiz todo esse granuladinho. Primeiro eu organizei lá e frigi, porque eu falei assim, poroso vai pegar o gosto dos temperos. Aí pus o arroz. E eu fiz o caldo com essa farinha e fui molhando o risoto e E fazendo. engrossou. Uau, gente, vamos experimentar a farinha de cogumelo. Maravilha. Dá tempo de mais uma perguntinha, senão vou estourar a Glaucia, vai brigar comigo na tela que escreveu pra gente. Não, você faz isso não. Obrigada, Nardinha, um beijo. Qual é a sua opinião? Cogumelos desidratados, tipo... O que seria isso? É uma qualidade. Eu não conheço. Eu também não conheço, mas é o seguinte, o desidratado só saiu a água. O resto tá lá. Ah, mas será que daí não é o fungo? Pode ser. Fungo sec? Mas é o fungo Fungo porcini, né? É. O que a gente conhece. É. Esse eu não conheço, eu vou até Eu dar uma também olhada, não. o nome que eu não conheço. Eu só conheço o fungo sec, que a gente hidrata e ele fica Isso, molinho. isso. E aquela água se torna, né, depois da hidratação, você usa tanto ele quanto o líquido, né? Exatamente. Então, o fungo, o fungo, né, que está desidratado, a única coisa que ele eliminou foi a água. Foi a água. Então, a fibra, aquela coisa toda, você tem disponível, sim. E aí, Pode para usar. consumi-lo, tem que hidratar de novo, né, doutora? Daí não tem Mas outro aí jeito. para conserva é boa, para conservação. Mas a partir do momento que você cria esse ritmo, você tem esse cogumelo em casa toda semana fresquinho, gente. Você arrasou. Olha que lindo. Parou o estúdio, parou a TV hoje, porque eles realmente Essa estão criança aqui. maravilhosa. Lá, esse ainda veio no tronquinho. Obrigada, doutora Imagina, Gisela. querida. Muito obrigada. Oportunidade para o pessoal ver de perto mesmo. Prazer. E a gente amou. Mandem perguntas. Quem não segue tem que seguir o trabalho. A doutora Gisela tem feito lives importantíssimas. Lá no canal do YouTube dela também tem muita coisa bacana. E no nosso, você acompanha aí de tantos anos que você tá junto Nossa. com a gente. Vamos fazer 10 anos Nossa. daqui um mês e pouco. Meu Olha Deus, que como beleza. voa. Vai lá para curtir o trabalho e para segui-la, @Gisela Savioli, tudo junto, @Gisela Savioli, tudo junto, e o site clinicasavioli.com.br. Depois a doutora Gisela conta onde encontramos o Danilo. Um beijo, agradecendo o trabalho. Obrigada. Um beijo, querida. Até a próxima. Obrigada. Beijo. Até.